Qual a melhor maneira para alocar metas diárias de estudo ao longo do seu dia? Como que exatamente você deve estruturar o seu dia? Galera, o primeiro passo é o seguinte: você precisa esquematizar o seu dia de acordo aí com as suas atividades normais. Cada um vai ter uma atividade, mas enfim, você precisa fazer uma lista com horários. Olha, eu vou dormir de tal a tal horário. Sim, você precisa ter horário, inclusive, para dormir. Olha, nesse horário eu vou tomar meu café da manhã, vou me preparar aqui, vou alocar ali 1 hora do dia para tomar um banho e tal, fazer isso. E aí, a partir desse momento, eu vou começar a estudar. Então, você monta uma lista de atividades e vai esquematizando o seu dia. Uma coisa que você não precisa se preocupar é o seguinte: você não precisa, de fato, tá assim, meu Deus, todos os dias precisam ser iguais. Não, negativo. Eu sei que a rotina de cada um é de uma maneira. Por exemplo, se porventura você trabalha em regime de plantão, em regime de escala, e mesmo assim você está estudando para concurso, você vai ter uma rotina totalmente diferente. Nos dias de plantão, digamos que você estude, você trabalha em torno de 8 horas naquele dia, ou enfim, 12 horas. Você vai ter uma quantidade de horas menor naquele dia do que nos dias de descanso, que você vai ter o dia praticamente todo livre para você estar estudando. Então você pode ir alternando os dias ali de acordo com a sua rotina. Se porventura você está ali no momento em que você só está estudando, é sempre bom a gente colocar entre aspas, né? Porque estudar é basicamente uma profissão, né? Porque a gente realmente se dedica demais, né? Então, se você, entre aspas, só estuda, você tem isso como a sua meta principal, você não está trabalhando no momento e tal, você já consegue esquematizar a sua rotina de uma maneira que fique mais linear, né? O seu dia durante a sua semana. Mas o que eu quero deixar aqui como um dos primeiros passos? Defina ali a sua semana. Além da semana como um todo, você defina ali as suas metas diárias. Dia por dia, horário por horário, o que você precisa fazer, como se fosse basicamente uma agenda, tá? E aí, dentro daquela rotina, você vai colocando as suas metas de estudo ali dentro, beleza? Outra coisa, galera, se você porventura tem uma rotina corrida ali com os filhos, você vai ter que estruturar ela de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, se você tem filho, se você tem trabalho, você vai, obviamente, não ter aquela quantidade de horas líquidas disponíveis para você estar estudando todos os dias. Então, você vai precisar dividir aquele seu dia de uma maneira um pouquinho diferente para tentar aproveitar as horas de estudo da melhor maneira possível, tá? Bom, no que tange a essa rotina um pouco mais corrida, é importantíssimo que você tente, antes de você ir ao trabalho, antes de você iniciar as suas atividades diárias, que você já estude as metas mais difíceis. E aí a gente já traz aqui para vocês uma informação principal aqui, uma ideia geral para todo mundo, serve para todo mundo, inclusive para a galera que estuda, que entre aspas só estuda para concurso. Sempre prefira estudar para as metas mais difíceis primeiro, tá? O que seria isso? Digamos ali que dentro da sua meta diária, aquele dia específico, digamos que seja uma quarta-feira, um dia específico ali que você vai estudar, o dia X, né? E aí no dia X você tem as metas de contabilidade, de direito constitucional e de atualidades. Você tem aquelas metas. Quando que você vai cumprir essas metas? Você não tem necessidade de estar exatamente ali, não, eu vou cumprir tal meta primeiro. Você não tem necessidade de alguém falar para você qual meta que você cumprir primeiro. Você tem que saber. Como que você vai saber? De acordo com a sua dificuldade. Digamos assim, por exemplo, eu, Rafael, nessas três possibilidades, constitucional, atualidades e contabilidade, certamente eu já falarei, olha, contabilidade dentro dessas três possibilidades é a mais complexa. Então eu iria colocar ela, contabilidade, as metas de contabilidade, antes de eu ir ao trabalho. Por exemplo, eu colocaria ela pela manhã, sendo, se eu tivesse trabalho, ou enfim, se fosse minha meta de manhã ali, se eu tivesse a manhã livre, seria a primeira matéria do dia, contabilidade, porque seria a matéria que eu iria estudar e eu estaria, em tese, mais descansado possível. Então, a ideia é a seguinte: estude sempre o mais descansado possível, principalmente as metas mais difíceis. E aí, alocaria a meta mais difícil antes de ir ao trabalho ou, se eu não trabalhasse, no período da manhã, beleza? Ok. Se aí, digamos, você vai almoçar, vai para o trabalho e tal, você vai ter a sua segunda meta do dia em um determinado momento. Digamos que sobrou constitucional e atualidades. Constitucional, matéria que você vai ter que ler a letra da lei, ler algumas teorias, então eu colocaria como uma segunda meta. E colocaria pro final do dia qual matéria?
atualidades, porque é uma matéria mais aprazível, é uma matéria que, por exemplo, eu, né, sou professor de atualidades, é uma matéria mais tranquila para mim. Então, você coloca dentro da sua rotina matérias mais difíceis no início do seu dia, se possível antes de atividades que te cansem, principalmente, tá? Se for possível, acorde mais cedo, estude antes de gerar o trabalho, para você não se cansar no trabalho. Imagina, você tá indo para o trabalho, trabalha 8 horas, quando você vai estudar depois do trabalho, primeira matéria que você vai estudar, contabilidade. Muito difícil, né? Então prefira estudar antes de ir ao trabalho. Ou se você não trabalha, estuda ela como a sua primeira meta do dia, beleza? Outra coisa, pessoal, que a gente pode estar falando aqui também sobre você alocar as metas diárias aqui ao longo do dia, como estruturar exatamente esse seu dia. Tente, na medida do possível, dividir as metas ao longo do dia. Se você, porventura, isso funciona muito para a galera que tá ali no só estudar, né? Por quê? Você tem muitas horas do seu dia, mas você vai conseguir estudar 12 horas do dia? 15 horas do seu dia? Não tem como. Isso não é saudável. Você não vai internalizar aquele conteúdo da melhor maneira possível, não vai fixar aquele conteúdo que você está estudando. Não é adequado. Então, o que você pode fazer? Olha, digamos que você acorde 8 da manhã. Você vai ter a sua manhã livre ali. Estude ali em torno de 2 horas e meia de manhã. Faça o almoço. Se você estiver meio cansado, pode até fazer uma cesta ali depois do almoço, dormir ali no máximo uns 30 minutinhos e aí retoma a sua meta. Retomou a sua meta diária, estuda mais umas 2 horas e meia ali no período da tarde. Ao final da tarde, você faz uma atividade física, faz algo que você gosta. Pode ser uma luta, pode ser uma dança, pode ser uma academia. Retorne, tome um banho. Aí você tem o período na noite ali, estude ali mais umas 2 horinhas. Olha só como que fragmentar metas você acaba tornando a sua rotina, que muitas vezes ela é muito cansativa, muito maçante, uma rotina palatável, uma rotina saudável, que você vai ter o seu período de descanso, vai poder até dar uma descansadinha depois do almoço, uma dormidinha, vai poder estar malhando, vai poder estar conversando ali, eventualmente depois da sua meta ali, à noite você pode até sair com a sua namorada, com o seu namorado, encontrar os amigos, você consegue estabelecer uma rotina que seja saudável. E dentro desse nosso exemplo aqui, você teria estudado em torno de 7 horas líquidas num dia e teria aproveitado o seu dia ainda de forma saudável, né? Não seria uma rotina extremamente maçante, tá, galera? Então, busque sempre fragmentar as metas. Evite você estar estudando ali 5 horas seguidas sem parar, 7 horas seguidas sem parar. Busque ali momentos ali de você estar fragmentando. E, claro, além de você usar as técnicas de estudo normais, como o estudo do Pomodoro, que, claro, aí seria um vídeo mais específico para a gente fazer. Mas, além das técnicas de estudo ali, de concentração e tal, evite metas muito longas de estudo ali, que você está tendo em períodos muito longos ali, de 5 horas seguidas de estudo. Tente fragmentar da melhor maneira possível que você possa dentro da sua rotina, beleza? Galera, por fim aqui, eu queria trazer para vocês aqui a informação que não é saudável você eliminar momentos de descanso, tá? Você percebeu que eu falei várias vezes aqui de momentos de descanso, e inclusive falei para você acordar mais cedo, de estudar antes de ir ao trabalho. Mas para você acordar, digamos, 2 horas mais cedo antes de ir para o trabalho, não é você dormir pouquinho. Você precisa dormir o suficiente. Pode ser que 6 horas seja o suficiente para você, por exemplo, para mim, 6 horas tá bom, sabe? Eu não consigo, é muito difícil para mim conseguir estar dormindo ali 8 horas por dia, já é muita coisa, né? Tem até as escalas, né, dos dormidores, né? Dormidor longo, dormidor curto. Eu mesmo não sou um dormidor longo, eu não preciso de muitas horas, mais de 8 horas para dormir, eu consigo com 6 horas estar tranquilo, mas para você pode ser que seja diferente. Se você vai acordar 2 horas antes de você ir, por exemplo, para o trabalho, para você estar estudando, você aproveitar a sua rotina, né, e aproveitar os seus estudos e estudar descansado, o que eu recomendaria que você fizesse? Não é você eliminar os seus períodos de descanso, mas sim você dormir mais cedo. Vai dormir mais cedo, descanse quando você está cansado depois do seu dia intenso ali de trabalho e estudo, durma mais cedo e acorde mais cedo, aí sim para você ir para o trabalho. Perceba que você alocando direitinho as metas ao longo da sua rotina, dá direitinho para você estar estudando, seja com uma rotina mais pesada, que claro, se você trabalha, tem filho, etc, você não vai conseguir estar estudando muitas e muitas horas por dia, mas dentro de uma rotina no longo prazo, você consegue com certeza, galera, tá vencendo inclusive pessoas que só
estão estudando e às vezes não estão estudando com o melhor material ou não estão estudando de maneira adequada, com uma rotina adequada ali, beleza? Então ficou aqui várias dicas, né, de como você de fato poderia estar alocando metas diárias ao longo de uma rotina de estudos ao longo dos dias e ao longo das semanas, tá? Se porventura você estuda também, você trabalha em um regime de plantão, claro, você vai ter que adaptar ali de uma forma bem mais diferente a sua rotina, você vai ter que efetivamente estar estudando bem mais em um dia e menos no outro. Mas qual que é a recomendação geral? Analise a sua rotina, monte uma agenda do que você consegue fazer dia após dia de acordo com a sua rotina e estabeleça e coloque em prática todas as dicas que eu dei neste vídeo de hoje, tá, galera? E lembre-se, pessoal, temos as nossas mentorias aqui no Direção Concurso e eu mesmo, Rafael Vale, posso estar te assessorando nesse processo para você se tornar um policial como eu. Então tem um link aqui na descrição, pode mandar uma mensagenzinha aí, é um link de WhatsApp, manda uma mensagem, a Larissa vai te responder e te explicar tudo como funciona. Se você quer receber as metas diárias, quer saber como fazer um planejamento, quer saber como fazer revisões, você está se perdendo aí nesses planejamentos, quer tirar dúvidas aí com o seu mentor, eu posso estar te assessorando nesse processo a partir deste planejamento especializado, beleza? Então, aguardo vocês lá nas mentorias, o link está aqui na descrição. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo evento. Até mais, galera!